A cantora Clara Nunes foi uma das mais importantes intérpretes da música popular brasileira, que tanto fez sucesso. Em Caetanópolis, sua terra natal, no Instituto Clara Nunes, tem o seu memorial, com muitos objetos que estão bem conservados. Esta é a nossa reportagem especial. Aqui está o maior acervo de uma das cantoras que tanto fez sucesso no país. Considerada como uma das maiores intérpretes do Brasil, a cantora e compositora Clara Nunes fez grande sucesso no Brasil nas décadas de 70 e 80, quando em todas as emissoras de rádio suas músicas eram bem executadas e com grande intensidade. Nos programas de TV, Clara se apresentava e concedia entrevistas aos de grande destaque e audiência. Famosa e muito querida por uma grande legião de fãs por todo o país, Clara Nunes nasceu em Cedro, hoje Caetanópolis, em 12 de agosto de 1942. A cantora, com apenas 6 anos, já era órfã de pai e mãe e foi criada por seus irmãos Maria, a Dindinha, e José, o Zé Chilau. E é aqui nesse instituto em Caetanópolis que está a sua vasta e rica história desta cantora, com muitos objetos e de uso pessoal. Mas quem vai nos contar toda esta rica história de uma das maiores cantoras e intérpretes da música popular brasileira é o Marlon Souza, que é o curador do memorial em Caetanópolis. Então, Clara Nunes foi uma das maiores intérpretes da música brasileira, uma cantora, né, que pesquisou a música popular brasileira, os diversos gêneros, gravou, ela fazia pesquisa para o seu repertório, então ela cantou todos os ritmos da música popular brasileira. Foi a primeira mulher a ultrapassar a marca de 500 mil cópias nos anos 70, competindo com Roberto Carlos, né? Então, na música popular é uma das intérpretes mais importantes, sem dúvida. Nós temos aqui troféus que marcam a carreira da Clara Nunes, esses que a gente mostra. Isso, esses 3 troféus, o primeiro, né, foi um troféu que ela ganhou em Belo Horizonte, ainda na fase que cantava nas rádios de BH, que é o troféu Ari Barroso, foi um dos primeiros troféus dela, né, e foi entregue a ela pelo próprio Ari Barroso, em Minas Gerais, então é a época do rádio ainda, né, como crooner, né, em Belo Horizonte. O segundo é o troféu Imprensa, que foi o primeiro que ela ganhou em 1974, né, quando ela lança o disco Alvorecer, e ela foi eleita a melhor cantora do país, né, pelo troféu Imprensa, né, do Silvio Santos. O terceiro é o troféu Roquete Pinto, que para a Clara foi um dos mais importantes dela ter recebido, né? Ela ficou muito emocionada de receber esse troféu Roquete Pinto, pela importância, né, do prêmio. Esse é de 1980. E este imponente disco de ouro, quando que ela recebeu? Esse disco foi o último disco, né, de 82, 1982, referente ao LP Nação, né? Foi o último disco da carreira dela, mas ela não chegou a receber o troféu, né, porque logo depois do lançamento do disco, ela falece, né? Mas é o último disco de ouro da carreira dela, do último disco que ela lançou, o LP Nação, de 1982. No instituto que leva o seu nome, em Caetanópolis, cidade onde nasceu e viveu a cantora, encontra-se catalogados muitos de seus objetos pessoais, como os vestidos, que a cantora tanto gostava de apresentar em programas de calouros e em seus shows. Isso, o acervo, até hoje, né, a gente ainda não terminou de catalogar. Então, a gente já catalogou aproximadamente umas 10 mil peças, né? Então ainda tem muito objeto ainda para ser catalogado. Óculos também. Os óculos, ainda tem roupas, fotografias, matérias de jornal, né? Então é um acervo variado. As imagens, né, religiosas da Clara, né, ela tinha oratórios em sua casa com santos barrocos. Então, tudo isso a gente tem aqui no acervo. No memorial, que preserva toda a história da cantora Clara Nunes, está também muitos pares de sandálias que a cantora usava com muita elegância e até perucas. As perucas são do início da carreira, naquela fase do rádio, né, que era moda usar aquele cabelo volumoso. Então, no começo da carreira, ela usava muita peruca, como a própria capa do disco A Voz Adorável, de Clara Nunes.
ela tinha muita bolsa, muito vestido, muitos sapatos, né? Muita coisa se perdeu, né? A gente não tem todo o acervo da Clara, né? Então roupas se perderam, sapatos se perderam, mas a gente ainda tem uma quantidade enorme. Então ela tinha muito sapato, muito vestido, mas do material dos vestidos que a gente tem aqui, muitos deles eram de shows, né, de apresentações. Este vestido é hoje uma das grandes relíquias que está no Instituto Clara Nunes e que é guardado com grande orgulho e gratidão, pois a cantora vestiu para produzir a foto de capa deste disco, que conta com grandes sucessos. Nesse disco, a própria música que dá nome ao disco, né, As Forças da Natureza, tem o Partido Clementina de Jesus, né, que ela canta com a Clementina. Acho que essas duas são as faixas abre o disco e que fizeram muito sucesso. Tiaras com flores, ela gostava muito de flores no cabelo? Essa fase da tiara, ela é mais no final da carreira, né? Quando ela lança o disco Brasil Mestiço, em que ela começa a cantar com a tiara de concha, né? Que vai ser uma marca da trajetória da Clara, as tiaras de concha, que é do disco Brasil Mestiço e do show Clara Mestiça. Né? Além disso, ela continua, nesse disco, ela continua usando tiaras de flores, né? Que o LP Nação também traz essa característica no lançamento do Nação. Ela usa tiaras de flores. Então, a partir dos anos 80, ela começa a usar mais as tiaras. Uma carreira marcada por muitas músicas que estouravam nas paradas de sucesso nas décadas de 70 e 80. Assim, foi a vida da cantora Clara Nunes, que recebeu muitos títulos e premiações em reconhecimento ao seu destacado trabalho musical. Visitar o Memorial Clara Nunes é ir de volta ao passado com muita nostalgia desta cantora. Com todo o seu talento, recebeu muitos prêmios pela sua música, que tão bem caía no gosto dos brasileiros. Este rádio foi um dos primeiros prêmios conquistados pela cantora Clara Nunes. Esse rádio foi o primeiro prêmio que ela ganhou como cantora, né, como profissional da música. Em Belo Horizonte, ela disputou um concurso que chamava A Voz de Ouro ABC, né, que era promovido por essa empresa de rádio, que era a ABC, e eles realizavam esse concurso em vários estados do país. Né? Em todos os estados tinha a fase do estado e depois teria a fase nacional em São Paulo. Então ela ganhou em Belo Horizonte, né? Ela ficou em primeiro em Belo Horizonte na fase mineira e o prêmio foi esse rádio. E depois ela vai para a fase nacional, né? Disputando com todos que ganharam em seus estados, e ela fica em terceiro. Quando os fãs dela chegam aqui no Memorial, qual que é a reação deles? Varia muito, né? Então a gente tem fãs que se emocionam muito, né, quando viam peças religiosas, outros quando viam uma determinada tipo de roupa, né? Então tem fã que pede, às vezes a roupa não está em exposição, né? Pergunta se a gente pode mostrar a roupa, determinada roupa, como por exemplo a roupa do Morena de Angola, do clipe, até mesmo esse vestido amarelo, né? Esse foi do último disco? Esse foi do disco As Forças da Natureza, de 76, né? Fica no encarte do disco. Então as pessoas gostam muito, querem muito ver esse vestido. Por quê? Está na capa do disco, né? E as pessoas têm vontade até de tocar, né? Não é possível, né? Mas quando é possível a gente mostra, né? Quando as pessoas pedem para ver determinado objeto, a gente mostra. Geralmente também, além dos vestidos, a tiara de conchas, que é sempre um objeto que as pessoas querem muito ver. No seu entender, qual que é a importância que Clara tem para a música popular brasileira? A obra da Clara, ela permite pensar questões sobre o país, né? Então ela traz não só aspectos culturais, né? Mas também nos anos 70, né? Em plena ditadura, ela contribuiu significativamente para uma valorização das religiões de matriz africana, né? Então ela levou para o palco a sua religiosidade, né? Então são religiões que foram perseguidas durante muito tempo, então ela contribui significativamente para a visibilidade das religiões, né? Mas também permite pensar questões políticas, né? Como a própria música Morena de Angola faz referência ao movimento pela libertação de Angola, né? Então vinculada à questão do movimento negro.
Então, a obra dela permite olhar para o país naquele contexto, né? Pensar questões do Brasil nos anos 70 e início dos 80, mas também permite para a gente refletir sobre a sociedade brasileira de hoje, né? Que país é esse que a gente vive, né? Então, a obra da Clara ela é uma vitrine para pensar o país que a gente viveu e que vive, né? Seja em todos os aspectos, culturais, religiosos, enfim, políticos, né? Então, nesse sentido, a obra dela é fundamental para pensar o país, né? Então, é uma cantora importantíssima para a música brasileira. E você, como curador aqui deste Memorial Clara Nunes, qual que é o trabalho que vocês fazem aqui hoje? Então, hoje a gente está há um tempo fechado, né? A parte de exposição, a gente tem 3 anos que está fechado. Então, agora a gente está num processo de reforma do espaço, para a montagem da nova exposição, né, que pretendemos inaugurar agora no começo de 2022. Então, a gente está na fase de reformas, né, e terminando a reforma, a gente passa para o processo de montagem da exposição. Então, a próxima exposição ela vai ser sobre Minas Gerais, né, sobre as raízes mineiras da Clara, né, abordando sobre o seu período de infância, em Sete Lagoas, né, a fase que cantava em Sete Lagoas, Belo Horizonte, e fazendo referência às músicas que fazem referência, quando ela vai para o Rio, a Minas Gerais, né, como o Candongueiro, Quando Vim de Minas. Então, vai ser uma homenagem a Minas Gerais, né, e a importância de Minas na obra da Clara.